Olá, boa noite, boa noite. Aqui quem fala é Tefi Castro, através do Projeto Sopro do Destino. Hoje vamos fazer mais uma live sobre sistemas agroflorestais. Quem não me segue ainda, por favor, siga o tefcastro88. Então, o Projeto Sobre o Destino vem sempre trazendo mais informações e conhecimentos e experiências, tanto de agroecologia como de sistemas agroflorestais e sintrópicos. Pois bem, hoje a gente vai conversar com Luiz Vilmar Lerme, certo? Da Agrodóia. E, inicialmente, eu quero ver se está tudo ok aqui para a gente começar. Eu vou fazer uma breve... Oi, ele já entrou aqui. Eu vou só fazer uma breve introdução sobre as questões ambientais, que a gente está num momento bem crítico nessa questão. E a gente vai conversar sobre produções biodiversas e o quão importantes elas são, tanto para a preservação quanto para a produção de um alimento realmente saudável. Bom, eu quero iniciar falando o seguinte. Vivemos então agora uma era com grandes desafios inéditos nessa história. Sistemas complexos e globais de organização social e também a crise ambiental pede de nós uma nova forma de enxergar e agir no mundo. A natureza tem sido a fonte de grande inspiração nessa que é a chamada por... Aqui eu trouxe uma indicação sobre Satish Kumar, que é a era, que ele chama da Era da Ecologia, como uma fonte de inspiração para as transformações necessárias à nossa sociedade. Esse é um autor, né? E ele elenca uma nova trindade. Ele dá um nome no livro que ele publicou sobre solo, que é o cuidar do meio ambiente natural, alma, que é manter o bem-estar pessoal, e sociedade, que é elevar os valores humanos. Dentro disso, desse cenário atual do meio ambiente, é preocupante, esse cenário é preocupante, o cenário atual, e também devastador. Eu trago mais um especialista, breve frase que ele comenta sobre o especialista de sustentabilidade Bernardo Strasberg, que é pesquisador da Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, que é a PUC-Rio, o diretor executivo também do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Ele fala que estamos testemunhando a mais acelerada degradação da natureza e extinção de espécies desde a última extinção em massa. Strasberg é coautor do mais completo relatório das Nações Unidas sobre o estado da natureza da biodiversidade, publicado em novembro de 2019. Esse é o quadro, ele fala, esse é o quadro que é desastroso tanto para a natureza quanto para a gente. Porque a humanidade é completamente dependente do sistema de suporte da biosfera do planeta e das múltiplas contribuições que a natureza provê, desde a polinização até o clima que evita deslizamentos, pragas e pandemias. Melhor texto que esse para a gente falar e iniciar essa live não há, porque estamos ainda em pandemia. Estamos com vários problemas que nos causados pelas mudanças climáticas que a gente acelerou como ser humano. Então, temos que produzir sustentável, temos que usar esses sistemas, tanto agroecológicos, agroflorestais e sintrópicos, para a nossa alimentação saudável e para a preservação e melhoramento do nosso habitat. Então, hoje a gente vai conversar nessa live agroflorestal com Vilmar Luiz Lerme, @Vilmar Luiz Lerme no Instagram dele, é agricultor agroflorestal, presidente da Agrodóia, o Instagram é @agrodoia.exu, que é a Associação dos Agricultores Familiares da Serra do Pau, os Dóias. A missão da Agrodóia, como diz seu Instagram, é produzir preservando a vida no semiárido, gerando renda e sustentabilidade. O Vilmar Luiz Lerme também é sindicalista, mestrando em extensão rural na Univasf, e ele está nesse momento em Pernambuco, acredito eu, que eu estava falando agora há pouco com ele, Chapada do Araripe. Deixa eu convidar ele aqui para ele falar um pouco mais. Deixa eu achar aí, só um minutinho. Foi. Olá, Vilmar, tudo bom? Boa noite, tá me ouvindo? Boa noite, estou te ouvindo bem.
Pronto, muito bem. É porque eu acho que tem um pouco de descompasso em relação ao áudio e som, mas acho que dá para fazer, né? Você está me ouvindo bem aí? Estou, agora está ao vivo. Que bom. Eu dei uma breve introdução aqui da sua biografia, mas aí eu quero que você fale um pouco mais sobre você. Como foi, você chegando no Nordeste? Você não é natural do Nordeste, né? Você é Não, do Sul. eu Pronto. sou agricultor, nascido e criado no Paraná, né, na cidade de Planalto, no sudoeste do estado, na fronteira com a Argentina, já bem próximo na divisa também com Santa Catarina, Uhum. e estou em Pernambuco já há 23 anos, né, aqui na comunidade onde eu moro, na Agrodóia, na Serra dos Paus-Dóias, há um pouquinho mais de 15 anos agora. Mas vim de lá para cá, né, para o Nordeste e morei um período no Agreste do Estado, em Caruaru, depois no Jardim. Eu vim para cá pelo Movimento Sem Terra, né, pelo MST, e passei um tempo no Centro Sabiá, com agricultores familiares no Agreste Setentrional, e agora, nesses últimos 15 anos, moro aqui na Chapada do Araripe, no município de Exu, na terra do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, e então a gente mora numa área de proteção ambiental. Né? Sou casado, né? Tenho 4 filhos, e a gente trabalha aqui com a agricultura familiar, é envolvido nos movimentos sociais, nessa luta pela questão ambiental, fazendo nos sistemas agroflorestais, trabalhando com sementes crioulas, atuando dentro do movimento sindical, nas organizações que têm esse parâmetro da questão ecológica, do desenvolvimento sustentável, aqui nos territórios do Araripe, do Cariri, que compõem então a APA Chapada do Araripe. Acho que dá para Pronto. resumir um. Não, bom resumo e uma boa história de vida. E é muito interessante porque eu também sou natural do Sul. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, a região central ali perto da Santa Maria. E aí, até por a questão da gente ser próximo onde é que a gente nasceu, eu, pelo menos na região que eu nasci, era muita monocultura e muito uso de agrotóxico. E aí eu queria lhe perguntar como é que foi para você essa visão de trabalhar com sistemas sustentáveis, sendo que você deve ter visto muito no Paraná também, sistemas assim, de monocultura, dessa agricultura, né, convencional, industrial. Como é que foi esse começo na ecologia, né? Pronto. Lá na região onde eu sou nascido, eu diria que hoje se usa muito mais venenos, insumos, do que no período que eu estava aí ainda, na região sul, né, no Paraná. Porque naquele período se tinha muito um debate nesse campo da agricultura familiar, das sementes crioulas, não existiam os transgênicos, os venenos existiam, os adubos químicos, mas eram em menor escala do que hoje. Hoje tem menos áreas verdes lá do que no período, pelo menos nas últimas visitas e nas fotografias, nessa comunicação hoje de WhatsApp, de redes sociais, Instagram, a gente acompanha bastante isso. Então havia ainda um maior aproveitamento, por exemplo, das sementes crioulas, da questão ecológica, da produção de sementes próprias, da criação dos animais, das raças tradicionais. Isso, ao longo do tempo, foi se perdendo também. Tanto é que, atualmente, tem uma grande seca assolando a região sul há quase 3 anos, com diferentes proporções, muita falta d'água, né, calor e frio nessa inversão térmica muito grande. Então, a gente sempre fez muito isso, embora convivesse também com essa outra realidade em um certo grau. Mas para essa região aqui, isso sempre foi muito mais ainda forte. O agricultor tradicional ter, então, ou o agricultor ecológico, mais recentemente, então, guardar a sua semente, a cultura do estoque, da forragem, dos alimentos, por causa dessas questões climáticas. No Centro-Sul, por causa da questão do clima, do inverno, do frio, a cultura do estoque, de alguma maneira, ela também existe dentro de um outro parâmetro, dentro de um outro contexto, mas aqui da água, das sementes, dos alimentos para as pessoas, para os animais, eu diria em relação ao solo. É uma realidade muito diferente em função dessa imagem da seca, da caatinga, do semiárido, né? Mas esse contexto em relação à agricultura ecológica a gente já tinha tanto no sul quanto aqui.
mas aqui ela é muito mais reforçada em função dessa questão nossa que nós também aqui convivemos, então, com muito mais com a agricultura tradicional. 50% da agricultura familiar, em especial a tradicional, ela ainda é hoje no Nordeste. Ela se faz aqui. Então, e no semiárido em especial, porque na zona da mata pernambucana, ou na zona da mata do Nordeste, de modo geral, mas de Pernambuco, quando eu tenho uma vivência um pouco maior, é muito da questão da monocultura da cana, da pastagem, ou da produção de coco, da produção de algumas monoculturas um pouco mais acentuadas. Na região do Vale do São Francisco, que tem mais água, e você também tem essas monoculturas mais da fruticultura, como a uva, manga, a goiaba, a banana, o coqueiro, é mais acentuada, né? E que os insumos, que esses produtos são maiores. No caso nosso aqui da Chapada do Araripe, nós temos algumas monoculturas da mandioca, né? Temos, mas mesmo assim ainda, o pessoal usando a questão da cultura da broca, de roçar, queimar para plantar a mandioca, sempre as pessoas plantam um feijão guandu no meio, junto com feijão de corda, lá na frente plantam um caju, depois um capim. Então tem uma diversidade ainda um pouquinho maior, né? Existe toda uma preocupação agora com relação a grandes áreas, seja ela do cultivo da mandioca, seja ela do cultivo de pastagens, ou de outras culturas que existem algumas experimentações mais recentes, né? De milho em maiores áreas, tem uma perspectiva até de plantio de soja, e a gente ainda está vendo como é que isso vai se dar. Mas, de um modo geral, as famílias agricultoras têm o quintal produtivo, têm o seu roçado, fazem manejo de caatinga, que então, seja ele do manejo para pastagem diversificada, para produção de lenha, para produção de algumas poucas madeiras, que as madeiras não são tão expressivas aqui, mas para fins energéticos, e não o uso alternativo do solo. O que é importante é a gente pensar de que o manejo florestal, para fim energético, para cerâmica, para padaria, para casa de farinha, para produção de queijo, de manteiga, queijo de coalho, que são queijos muito produzidos aqui, ele também é uma forma de você fazer por talhões, o manejo ser aquelas espécies que são restritas ao corte, como o piqui, como o cambuí, como outras espécies aqui, elas permitem que haja um rejuvenescimento, uma recuperação dessa área, que lá com 13, 15, 20 anos, conforme o desenvolvimento também da questão climática, você volta a manejar essa área. E você não tem a supressão da vegetação para plantar uma cultura. Porque a gente teve até, eu faço um curso de especialização no Instituto Federal do Crato, no Ceará, e a gente teve no final de semana, que agora sábado vai fazer 15 dias, visitando o manejo florestal de uma área. E áreas com 5, 6 anos de recuperação, que foi feito o corte da lenha, você tem todas as espécies voltando. Então, é muito melhor do que a monocultura. Então, às vezes a gente fala assim, bom, um feijão agroecológico ou um feijão orgânico, ele, claro, é melhor do que um feijão transgênico com todos os insumos. Mas ainda assim, continua sendo uma monocultura. A diversidade, ela sempre é a melhor saída. Se você olhar para a natureza não planta uma única cultura. Ela sempre vai plantar a diversidade de espécies, porque elas se autorregulam, elas fazem a sucessão no tempo e no espaço e fazem com que haja mais vida, haja mais abundância, seja dos micro-organismos, seja das espécies vegetais, seja das espécies da fauna. E no mundo todo, onde a gente olhar qualquer ecossistema, seja do campo gaúcho, né, das pradarias aqui dos campos sulinos no Brasil, seja da caatinga, seja da tundra nos polos, né, que está lá na região no norte da Europa ou do Canadá, eu nunca fui lá, mas eu vejo as pessoas falarem isso, tem uma diversidade. Se fala no campo gaúcho que é só grama, é só capim. Existem estudos que falam entre 15 e até 40 espécies por metro quadrado. Então, isso mostra que há uma diversidade. Então, só para dizer um pouquinho, eu acho que você teria
talvez tenha algumas perguntas, a gente vai conduzindo. Eu quis falar um pouco esse raciocínio que mostra que a gente tem que pensar na diversidade. Não, você trouxe muito o que eu quero fazer, porque eu estou querendo lançar um curso daqui a uns dias, e é muito do que eu quero trazer no curso. Aí me mandaram um comentário, muito bem, Vilmar, você me representa. Ai, muito bom. É minha comadre, Ângela. Ah, é? É sua comadre? Pois o que você está falando é o que é para demonstrar para as pessoas que ainda não entenderam ou ainda não tiveram contato com o sistema de produção assim, estão acostumados só a verem o orgânico, que é como o convencional, que nem você falou, o orgânico é igual ao convencional, ele não está trazendo abundância, como você disse, ele não está regenerando nada, ele só está não usando algo químico, né? Algo natural, mas do mesmo jeito ele não melhora aquele ambiente. Ele não melhora o solo, Sim. que é a base de tudo, né? Mas é bem isso aí que você vem falando, eu acho o mais importante. Para as pessoas que estão curiosas para aprender, ou pessoas que já estão fazendo algum tipo de curso e querem usar na prática em suas áreas, é isso aí, é compreender qual é o princípio dos sistemas agroflorestais e começar a praticar. E é isso aí. Sim. O que eu ia igual perguntar... namorar, só aprende fazendo. É igual namorar, você aprende fazendo. Verdade. Aqui o Marcos, professor Geu, botou, Vilmar é espetacular. Pois é. E é muito bom ouvir você falando. Você falou um detalhe muito interessante. Em relação ao sul, se a gente vê, a região que eu nasci tem muito campo. E quando a gente ia buscar macela, na época assim que a gente ia lá colher macela, né, que tem aquele período que a gente busca no inverno, e quando você vai colher esse chá, você verifica naquele espaço muitas outras variedades, muitas outras espécies. Num quadradinho Sim. onde é que você vai pegar o chá, você vê muitos, não é só capim, né, não é só pasto, não, é uma diversidade grande. E o detalhe dessa diversidade é a cooperação que uma planta tem com a outra. Uma se ajuda, uma coopera com a outra. O solo naquele ambiente está muito melhorado. Então é isso aí, a vida funcionando muito bem. Os guaranis, os índios guaranis, os charruas e os demais povos nativos que viviam nessa região já sabiam disso. Quer dizer, a marcela, a erva mate, a arnica e as diversas outras espécies que são utilizadas hoje pelos povos que vivem no sul, inclusive os indígenas, os quilombolas e os demais povos que aí chegaram, aprenderam isso, dessa cultura. Quer dizer, o mate, enquanto hoje uma tradição gaúcha, ela vem dos povos indígenas que tinham um saber ancestral, um saber cultural ao longo dessa história, né? Então, assim, a gente incorporou uma série de ciências, de ancestralidades, que são a partir disso. Então, essa diversidade é que faz, se olharmos para nós enquanto povos, nós somos diferentes, temos nossas semelhanças, essa diversidade também é a grande riqueza dos povos na humanidade. Então, essa cooperação é fundamental que a gente compreenda isso. Sim. A gente estava falando do sul, agora eu quero focar no semiárido. Eu até botei hoje a camiseta do Licuri, porque do Licuri, porque eu estava numa região próximo a Juazeiro, mais ou menos próximo, ali Capim Grosso. E o que você Sim. comentou também em sua fala sobre... Tem muitas regiões aí que você não imagina o quanto que já está fazendo agroecologia. Capim Grosso é um lugar desse. Eu cheguei lá sem conhecer a cidade e desenvolve muita agroecologia. Tem muitos sistemas já de agrofloresta naquela região. Jacobina também já tem muito. E me surpreendeu muito. Só que aí eu fui trabalhar numa área que era só orgânico, né? E deu para ver muito bem. Eu disse, eu quero um pedaço aqui para fazer uma safra horta, mas eu quero agroflorestal. E aí deu para ver a grande diferença. Eu tirei várias fotos mostrando porque, até para o Namastê. Eu digo, olha aqui a diferença, Namastê. A área orgânica, o solo compactado, né? Eles só iam colocando os insumos orgânicos, mas o solo estava duro. Aí você ia olhar na areazinha que eu fiz, em 2 meses estava lotado já de diversidade. E ali você observa na prática, e as outras pessoas que não conheciam ficavam dizendo, nossa, mas o orgânico é bom, mas esse que você está fazendo realmente é melhor. Então, o exemplo é importante. O exemplo e a prática.
E aí eu queria te perguntar quais foram as suas maiores dificuldades iniciais para implantar sistema aí no semiárido. Pronto. Deixa eu só fazer um adendo. A região que tu tá tem a Copes, que é uma cooperativa, tem o Valdivino, o nosso amigo Dino, o Slow Food trabalha nessa região, eles fazem a cerveja, curi, fazem a cerveja, fazem, né, o salgadinho, assim, com o licuri. Então, assim, aqui no Araripe, onde a gente mora, a nossa cidade central chama-se Uricuri, que o licuri também tem esse nome, e que ontem a gente estava até recebendo um intercâmbio aqui e falou muito do resgate dessa planta, dessa palmeira, que é importante demais para a questão das regiões semiáridas. Em todos os ecossistemas do Brasil, nós temos palmeiras, nós temos anunáceas, que é da família das pinhas, das graviolas, dos areticuns, né, que fazem, geralmente esses são extrato médio ou alto, e as palmeiras são extrato emergente. E a maior dificuldade que a gente teve aqui no semiárido é da gente compreender os ciclos da chuva, porque a sazonalidade e essa irregularidade no tempo e no espaço da chuva, ela é fundamental para a gente compreender, para fazer o planejamento, fazer o estoque das sementes, fazer os processos de antecipação dos preparos, do armazenamento, daqueles insumos iniciais, ou do manejo da caatinga, do manejo das sementes, para você poder aproveitar, plantar no rastro da chuva, como o agricultor e a agricultora sertanejo diz, ou até fazer como os povos dessa geração, por exemplo, do meu sogro, que é daqui da região, ou dos pais dele, que plantavam no pó. O próprio Ernest diz muito isso, o agricultor do sertão plantava na seca, mais ou menos entre 15 dias e um mês antes da chuva, porque existia um período mais certo em que se chovia, e o cara já plantava lá o milho, o feijão, o girimum, a melancia, a abóbora, a fava, o andu, no seco, o algodão, né, a mamona. Por quê? Assim que chovia, aproveitava a primeira chuva e essas espécies nasciam. Porque como existe uma sazonalidade muito grande, no tempo e no espaço, às vezes chove muito numa única chuva, e passa um mês sem chover, se aproveita bem essa água, ela armazena no solo. Mas o principal, o que eu diria assim, de aprendizagem, é você fazer isso, armazenar as espécies, armazenar alguns insumos, como a própria cinza, do fogão, de lenha, aproveitar a serrapilheira ou o puim, que é aquela biomassa que tem lá na caatinga, que tem na beira dos rios, e você fazer essa semeadura em alta densidade, em alta diversidade, no final da seca, para o início da chuva, fazer o manejo, como o Namastê, como o Ernest, como tantos outros sempre falam, para que, quando você entrar no período da chuva, você sincronize através do manejo, através da poda, através do plantio, para que tudo rejuvenesça de forma sincronizada, simultânea, para aproveitar o máximo possível das chuvas. Que em umas regiões, a chamada quadra invernosa, que é aqueles 3, 4 meses, que é um terço mais ou menos do ano, que acontece entre outubro e fevereiro, entre novembro e março, entre dezembro e abril, ou dezembro e março. Isso varia um pouco, 3, 4, 5 meses durante o ano, e que começa geralmente dessa região do Maranhão, do Piauí, vindo para o litoral da região, vindo do oeste e norte para o leste-sul, vamos dizer assim, da região, em que é o ciclo da chuva, que pega as correntes da Amazônia, que pega a zona de convergência intertropical, ou no caso mais do agreste e da zona da mata, que é as chuvas de leste, que são os fenômenos climáticos que fazem a questão da chuva aqui na nossa região. E aproveitar o conhecimento, que é o maior insumo dos sistemas agroflorestais agroecológicos, o Namastê diz isso, o Ernest diz muito isso, que o maior insumo é o conhecimento. Então, como é que você junta aquilo que o camarada já sabe, já fazia há gerações, somado ao conhecimento indígena, somado ao conhecimento de observação da natureza, de guardar os estoques, e mais o conhecimento popular e científico que a universidade, que a pesquisa hoje já desenvolveu ao longo dos tempos, junto às famílias agricultoras, essa soma
é que faz com que a gente supere essas dificuldades do estresse hídrico, da grande quantidade de horas de luminosidade que nós temos durante o ano, do curto período de chuvas e tão sazonal que ele é. Então, essa soma de fatores é que faz com que as famílias, ao longo da história, conseguiram aqui viver, né? Os povos tradicionais, né? Os diferentes povos indígenas que aqui viveram, os povos remanescentes quilombolas que fugiram da escravidão, da zona canavieira, e depois da criação de gado, do ciclo do couro, que aqui, como a minha comadre Ângela aí, que apareceu, fazendo aquela menção, que é de uma comunidade quilombola de Mirandiba, aqui no sertão do estado. Então, esses povos, historicamente, queiram conviver com essa região. Então, é como, por exemplo, os povos da região onde neva, que tem 5, 6, 7 meses de neve, como é que o cara vai lutar contra a neve? Não é impossível, o cara tem que se preparar para conviver da melhor forma no período que neva. No Nordeste vai ser o período da seca e do período da chuva. Então, esse conhecimento, somado à pesquisa, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa na Embrapa, tem muita coisa no centro de pesquisa. A gente precisa aproveitar o que tem de conhecimento de todos aqueles pesquisadores que se identificam com essa área, os homens e as mulheres que estão lá dentro, tentando fazer uma ATER pública de qualidade, uma Embrapa pública de qualidade, né? O maior centro de pesquisa do mundo hoje, e que vem sendo sucateado, que vem sendo fragmentado, para que a iniciativa privada pegue. Isso. Se você imaginou se uma Embrapa dessa ser privatizada, que uma Syngenta, que uma Bayer toma conta disso, nós estamos lascados, nós estamos mortos. Então, nós precisamos defender uma Embrapa pública de qualidade, a serviço do Estado, a serviço das pessoas, que é o dinheiro público, o dinheiro dos impostos, do contribuinte que pagam isso. Queria fazer essa defesa, porque essa semana foi lançada essa campanha, porque tem muita gente boa lá dentro, fazendo um trabalho, dando sangue, né, há 30, 40, 50 anos, né, nesse processo, que vem das ATER dos estados, centro de pesquisa, né, dentro das universidades nós temos muita coisa boa, e que durante esses últimos 20 anos, muita gente do povo popular conseguiu entrar lá dentro, aumentou o tamanho dos campos, os institutos federais. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos uma conjuntura no Brasil atualmente muito nebulosa, muito tenebrosa, e que nós precisamos defender o Estado, precisamos defender a universidade, o Instituto Federal, as organizações, para que a gente possa efetivamente fazer esse trabalho. Então, como é que você junta isso? Eu estou dizendo isso porque ali fora tem uma pesquisadora que está aqui estudando as manifestações da agricultura, faz um doutorado no Rio de Janeiro. Ela veio me visitar aqui hoje, fazer uma entrevista com a gente, ver essa experiência, aqui ela e o companheiro dela, né, estão aqui fazendo essa visita. São aqui da região do Cariri, ela faz pesquisa aqui pela Universidade Regional, está lá no Rio fazendo doutorado, estudando a realidade da nossa região. Ontem tinha um pesquisador da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, aqui fazendo uma devolutiva da monografia do corante de murta, que é uma espécie nativa aqui que se faz geleia, doce, licor, vinho, se extrai óleo essencial, e o Bruno veio fazer a devolutiva. Tinha a visita de agricultores agroecológicos do reuso de água cinza, que são de uma ONG parceira nossa, da qual eu sou sócio, o Caatinga, foram beneficiados com esse sistema de tecnologia com a Caritas da Alemanha, que é da cooperação. Quer dizer, a gente constantemente faz aqui atividades e que elas são para que a convivência possa ser melhor, que a gente possa fazer sistemas agroflorestais, agroecológicos, possa produzir alimento, possa produzir estoques, e que em todas as pessoas tenham vida e tenham vida em abundância, tenham fartura. Se a gente associar a questão religiosa com os ensinamentos, os princípios que o Ernest sempre fala da agrofloresta, assim, é tudo isso. Mas vamos lá. Eu me empolgo. Não, tem que se empolgar mesmo, falar disso não adianta. Relaciona muitas coisas, não é só o plantio. Relaciona a comunidade, relaciona o consumo, porque para você vender produtos saudáveis tem que ter
as pessoas têm que se conscientizar em comprar produtos dos pequenos produtores, de quem está na região, porque quem alimenta a gente não é o latifúndio, isso é commodity. O que alimenta a nossa mesa, que está ali, é na feira dos produtores familiares. Então, sim. Tem que se falar. E a questão pública, que você estava falando, a questão de política pública e do sistema atual que a gente está vivendo, tem que ser dito, sim. Está se tirando muitos benefícios da gente, está se tirando muita coisa da gente, nesse momento, cada vez mais, e se colocando só mais agrotóxico, né? A gente está aí com a PL. Sim. A lei aí que aprovaram, a gente vê, né? Essa semana, a toque de caixa no Congresso, que foi feita a lei dos agrotóxicos, né? Lamentável. Muito lamentável, muita coisa que, infelizmente, a gente tem que estar aí buscando, lutando. Em outubro, que o povo se lembre em quem vai votar. Meu Deus, cuidado o que vão fazer em outubro. Gente do céu, por favor. A gente tem que pensar no todo, a gente tem que pensar na questão que você falou há pouco, a cooperação, e é isso, empatia. Nesse momento, a gente tem que pensar no todo, não só na gente. Mas começa com a gente, claro. Vários assuntos você relatou, mas aí teve uma pergunta referente a que você estava falando sobre a questão das dificuldades e como foi o plantio, como é para se poder produzir na região aí. Eu estava em Capim Grosso até pouco tempo, agora eu já estou aqui no litoral. Estou pertinho do Ernest aqui. Eu não conheço ele ainda pessoalmente, eu estou em Itacaré no momento. Estou aqui na região, é linda demais, é maravilhoso. A Bahia inteira é muito grande, muito biodiversa, cada região é mais maravilhosa que a outra. Pois bem, ele perguntou, deixa eu até achar aqui que eu anotei, foi Marcos Vieira Marinho, sobre a poda no sistema. A poda pode ser feita com frequência, foi a pergunta dele, pode ser feita com frequência no sistema florestal? A poda é o motor do sistema, é o manejo. Então, assim, 95% mais ou menos da mão de obra, do custo, vamos dizer assim, e do que vai fazer aquele boom no sistema é a poda. A gente aqui tem algumas áreas que a gente não tem dado conta de fazer na velocidade que o sistema permite, e há aquele travamento. Os animais fazem a poda, o serrapau, os macacos, né? O gado quando vai pastar, né? Aí o gado que eu digo, de modo geral, os caprinos, os ovinos, a galinha, o boi, o cavalo, sim, no mundo inteiro, diferente, a fauna, de um modo geral, né? Nativa ou os animais que a gente cria fazem a poda. Então, os insetos. Então, o consumo desses alimentos, seja folhas ou frutas, isso é uma poda. Quando, por exemplo, há uma queda de uma árvore, por algum motivo, seja pelo envelhecimento, seja pela questão de um vendaval, também é uma espécie de poda. Então, a poda, sim, ela pode ser feita, ela tem regras, poda de rejuvenescimento, poda drástica para abrir clareza, para abrir luz, poda de frutificação, poda de limpeza, tem várias podas. Então, se eu quero produzir algo que precisa de muito mais luz, plantas que são emergentes, que precisam de uma grande quantidade de luminosidade, num ciclo mais curto, num ciclo mais rápido, como cereais, hortaliças, então eu faço ela de uma forma mais drástica. Se é uma poda mais de limpeza, de organização, ela pode ser uma poda mais, vamos dizer assim, bem metódica, que ela é tipo assim como um artista que pinta um quadro, que só faz os retoques. Então, assim, tem muitas maneiras de se fazer. Aí existe uma época, na época da chuva você faz ela com mais frequência, o ideal é fazer sempre no final das chuvas para ela se preparar para o período da seca, o período do frio, e no início das águas para haver uma sincronia de crescimento, porque há uma oferta maior de água, ou de luminosidade, ou de calor, para as regiões frias, permite que haja um crescimento mais simultâneo, uniforme, de todas as espécies, e que faz com que aquelas que, dali a pouco, 15 dias, um mês e meio, precisam de sombra de novo, tem um estímulo inicial do sol, como o café, por exemplo, que gosta de um aquecimento, de uma luminosidade maior, e na sequência ele gosta de um pré-sombreamento para que ele possa haver uma boa floração, uma boa frutificação, especialmente o arábica, que é de sombra. Então, assim, na verdade, nós com a seleção das espécies e com os cultivos monoculturais, nós fomos aclimatando as espécies para elas cada vez mais
ficarem a pleno sol e não em consórcio, sempre mais monoculturais. Então, fazer o exercício da poda, fazer o exercício do consórcio, do sistema de você unir uma série de espécies, todas juntas, plantadas para que elas façam a sucessão no tempo e no espaço, nessa estratificação, é um grande desafio. Não é fácil porque, às vezes, há uma ou duas gerações, nossos avós, nossos pais, ou nós mesmos, crescemos nesse tipo de sistema. Então, fazer isso é uma grande importância a gente compreender. Então, estudar, fazer intercâmbio, fazer cursos, fazer leitura, participar de live, ler os livros, ver os vídeos, fazer vivências, é importante para que a gente possa, ao longo do tempo, ir acumulando. Você vê, o Ernest tem lá seus 45 anos, mais ou menos, de vivência agroflorestal aí no sul da Bahia, em Pelé do Norte, né? O Henrique Souza, o Namastê, o João, a Fabiana Penereiro, a Patrícia Vaz, e tantos outros que a gente podia aqui citar, que são aí os nossos guardiões, vamos dizer, de mais tempo nos sistemas agroflorestais, não é de hoje. Tem camarada aí com 45 anos, com 30 anos, com 20 e tantos anos, fazendo sistema agroflorestal, aprendendo. Né? O Nelson Correia Neto, né? Se você pegar lá o Pedro Baiano na Copa da Floresta, lá no Paraná, né? Para citar alguns aí, que eles, há algumas décadas, fazem essa experimentação e todo dia aprendem algo novo. Então, a gente aqui, nesses últimos mais ou menos 20 anos que a gente tem aprendido a fazer agrofloresta, nosso saudoso Jones Severino, aqui do Centro Sabiá, né, também foi com ele eu aprendi bastante coisa, todo dia aprendi algo novo. Então, estar aberto, estando com a cabeça jovem, independente da idade, né, biológica, faz com que a gente possa compreender cada dia mais, eita, isso aqui eu fiz errado. Como é que eu posso dar esse salto? Porque nós não temos um tempo que a natureza, por exemplo, tem, de 300, de 500, de 1000 anos, para fazer o processo de sucessão natural. O que a gente faz na agrofloresta? É como um filme, que a gente faz ele acelerado, em que você faz em 20, 30, 40 anos, o que a natureza leva 300, 400, 1000 anos para fazer. Claro que não vai ser na mesma qualidade, não vai ser na mesma diversidade, no mesmo acúmulo histórico, no mesmo acúmulo biológico. A gente tenta fazer uma imitação. Porque o nosso tempo, o nosso ciclo, talvez a gente viva aí um ciclo de 80 anos, que seriam 2 ciclos desses apenas. Entender isso é fundamental. E a sociedade só vai conseguir sobreviver enquanto espécie humana, a pandemia está mostrando isso, se nós aprendermos a respeitar esses ciclos da natureza. Eu li algo ontem, não me lembro o autor, foi perguntado a ele o que como não enfrentar uma nova pandemia, dessas do coronavírus, da peste bubônica, da gripe espanhola que teve nos últimos 100 anos. Acaba disse o seguinte: respeitar a natureza, os ciclos. Então, assim, nós, enquanto espécie humana, somos totalmente dependentes desse ciclo, desse sistema. Se nós deixarmos de existir enquanto espécie humana, as árvores, os micro-organismos, os animais vão continuar aí. Eles vão ocupar as nossas casas, os prédios, as cidades, as fábricas, as indústrias, os campos. E vão fazer a sucessão no tempo e no espaço das espécies. Agora, e não vão precisar, teoricamente, né, de nós, mas tire elas para ver quantos anos, quantos meses nós, enquanto espécie humana, vamos continuar. Deixar de ter os alimentos, o oxigênio, os remédios, né, a água. Quantos dias, quantas semanas, quantos meses, quantos anos a espécie humana vai conseguir sobreviver se isso deixar de existir? Então, está na hora de nós nos conscientizarmos de que a saída, né, o tchan do negócio está na diversidade, está no ambiente. Nós somos parte desse ambiente. O Ernest diz isso. Nós não somos os inteligentes. Nós somos parte desse macro-organismo inteligente. Nós somos mais uma espécie.
Então, é importante a gente entender de que nós, quando a gente vai para a mesa, a gente não come só feijão, a gente não come só macaxeira, a gente não come só carne, a gente não come só milho, a gente não come só soja, a gente não come só arroz, a gente come a diversidade de alimentos. Nós dormimos numa cama que é feita com algodão, que é feita com linho, com várias outras espécies. Quando a gente está doente, a gente usa vários alimentos, vários remédios, né? Nós respiramos oxigênio, que ela é produzida pelas plantas, pelos micro-organismos, é produzida pela alga marinha que está sendo contaminada, que está sendo poluída e está sendo extinta. Então, assim, se não tomar pé disso, nós somos a espécie condenada, somos humanos, e não é a diversidade biológica que nós estamos, na verdade, matando. Você entrou no ponto-chave do que eu quero muito falar daqui para frente. Eu comecei falando de agroecologia e acabei ampliando para outras áreas, mas eu achei o ponto-chave do que você vem falando. É isso aí, de a gente entender que a gente não é os caras, não, que a gente só está aqui nesse planeta ainda vivo, respirando, porque a gente é parte da natureza. A gente tem que entender essa conexão e entender que a gente tem que cooperar, que nem os outros animais fazem. A gente não pode querer destruir o nosso habitat. A gente está sendo a única espécie que está se autodestruindo, que está destruindo o habitat propício para viver de um modo desastroso. Meu Deus do céu. Essa extinção em massa, se ocorrer, vai ser nossa culpa. Né? E estamos indo no caminho disso. Estamos indo no caminho disso. E quando é que todos vão abrir os olhos, ou pelo menos a maioria? A gente fica feliz, você relatou várias pessoas importantíssimas nesse caminho do conhecimento dos sistemas agroflorestais. O Thiago entrou agora aqui e disse, grande mestre Vilmar. Pega uma figura. O guardião de semente aí. Guardião de semente. Já mandou semente para mim. Maravilhoso. Isso que é importante. Já tem várias pessoas que fazem há um bom tempo. A gente tem que buscar o conhecimento dos nossos ancestrais, porque os sistemas que hoje a gente chama de agroflorestal, de sintrópico, já eram feitos. A gente tem que relembrar isso e focar em compreender isso aí. Compreender esses sistemas e melhorar a nós e ao nosso ambiente, e não piorar cada vez mais. Porque que nem você falou. Você assistir dois filmes. O Avatar, né, que mostra aquela relação, e assistir aquele... o filme Eu Sou a Lenda, né? Me foge o nome do ator agora, né? E mostra a situação daquelas cidades, se mostra o resgate dos povos que sobreviveram, né? Will Smith, né? Que é o ator. Will Smith, Will Smith. E mostra as comunidades que sobreviveram àquela pandemia, àquela catástrofe. Assim, é meio... Como é que eu podia dizer assim? É meio apocalíptico dizer isso, ou fazer uma comparação, mas o Avatar mostra a relação da natureza, né, essa sinergia, e Eu Sou a Lenda lá do Will Smith mostra esse processo do absurdo que a humanidade chegou. Né? Então, assim, é um alerta que nos ajuda a compreender de como é que nós podemos fazer, por exemplo, de unir as forças, de fazermos sistemas produtivos biodiversos, que gerem trabalho, que gerem renda, há uma volta das pessoas da cidade, que é aquela grande concentração, em que não concentra só as coisas boas, concentra uma série de problemas, né? Dessa relação da dificuldade da respiração, do controle dos dejetos, não se produz alimentos, né? Você vive um estresse constante, porque você leva tanto tempo para ir para o trabalho e para voltar, que você não tem vida de qualidade nenhuma. Então, como é que voltar? E por que esses serviços, por exemplo, como a educação, o serviço do trabalho, do alimentar, do lazer, não pode ser feito no campo? Qual é o problema, né, de não poder fazer no campo? Então, nós precisamos fazer esse caminho de volta, em que as pessoas possam cooperar, possam trabalhar, possam produzir. E como o Ernest disse, água se planta, e isso é uma verdade, a gente tem provado isso no semiárido, né?
Quanto mais você tem diversidade, quanto mais você consegue fazer florestamento, mais a água está presente, mais tempo você consegue, você ter tempo para outras coisas. Então, assim, como é que eu faço com que as novas gerações, como é que vão ser a vida dos meus filhos? Nós estamos aqui nesse grande desafio. A sucessão, ela também tem que ser das gerações. Como é que os nossos filhos, nossos netos vão fazer a sucessão ecológica? Como é que ela vai fazer a sucessão nas organizações, nos movimentos, nos sindicatos, na universidade, no próprio poder público, nas organizações, né? Os gestores das escolas, o gestor público na prefeitura, no estado. Como é que nós vamos pensar essa sucessão também? De pessoas que vão estar lá fazendo o papel em que não haja essa diferença entre quem tem o popular e o científico, em quem tem um cargo político, um cargo público, seja ele de mandato ou seja ele de carreira, com o agricultor. Por que nós não podemos estar em pé de igualdade no sentido de fazer essa discussão, fazer essa relação em termos de recursos, em termos alimentares, para ter saúde, para que ambos tenham saúde, para que ambos tenham uma vida digna, tenham uma remuneração, porque a pessoa que está pesquisando, que está na universidade, que está no laboratório, que está com cargo público, ela também precisa comer 3 vezes por dia. Igualmente o agricultor, né? Ela está produzindo um conhecimento que vai ajudar o agricultor está produzindo o alimento e conhecimento de outra forma, de outra ordem. Mas isso não é menos importante, né? Então, assim, como é que você baliza, né, essa relação? Eu acho que nenhum extremo ele é legal. Como é que você faz esse equilíbrio? A natureza é um constante equilíbrio, uma constante cooperação, uma constante sucessão. Entender esse processo é algo, assim, muito desafiador. Eu estou num mestrado que estou aqui tentando, bom, qual vai ser o meu foco? Qual vai ser o meu estudo? Qual vai ser a minha contribuição? Ele tem um tempo, né, 24 meses, a gente já vai fazer 1 ano nele agora, em março, né? Qual é o foco do estudo? Porque ele tem uma delimitação, ele tem um processo, mas a partir desse recorte, como é que ele ajuda a pensar o todo, como é que ele ajuda a focar outras questões, ou ajuda a questionar. Então, são essas coisas que precisa no dia a dia a gente estar fazendo. Então, não há competição, há uma cooperação. Eu compreendo muito essa natureza. É lamentável quando a gente ainda vê as pessoas fazendo esse tipo de relação que a natureza compete, a natureza... às vezes as pessoas chegam aqui e olham aquela bagunça, vamos botar aspas nisso, como é que você consegue manejar, você começa a compreender isso tudo? Né? O Enio entrou aí agora há pouco, né, da Canteiro aí, parabéns pela iniciativa, é um grande parceiro nosso, entre tantos outros que eu vi, mas eu estou lembrando dele, porque a gente está tentando fazer algumas contas, e como é que você mede, por exemplo, essa produção agroflorestal, a produção de biomassa, a produção de micro-organismos, como é que você consegue traduzir isso em números, para você botar, por exemplo, no crédito agrícola, você botar lá na universidade, nos dados, numa tabulação do IBGE, para gerar política pública, para gerar crédito, para gerar investimento, para gerar pesquisa, dados, né, para convencer quem ainda não está convencido de que no tempo e no espaço, em 10, 20, 30 ou 50 anos de um manejo agroflorestal, você tem determinados parâmetros em um determinado lugar, em uma determinada quantidade de chuva, numa determinada altitude, numa determinada biodiversidade. Então, essa complexidade ela precisa ser pensada, seja num parâmetro, num programa de computador, num software, num mecanismo de análise, mas que também o agricultor que está lá fazendo, que não teve, ou não tem necessidade, ou não tem interesse de ir para um banco da academia, no mestrado, no doutorado, mas que ele compreenda a lógica desse processo, porque ele que está fazendo lá no dia a dia, ele que está manejando. Por que isso é útil para ele também, essa informação? Mas por que para o Estado, para a política pública, para o Embrapa, para o banco que vai fazer um financiamento de um crédito de Pronaf, ou para
a universidade que pesquisa um novo bioativo para solucionar, por exemplo, um coronavírus, um câncer, o HIV, né, que aqui tem algumas pesquisas nesse sentido também, que é tão importante hoje para solucionar problemas existentes, para, por exemplo, resolver problemas da fome, que é lamentável que o Brasil hoje passou a integrar o novo quadro da fome com o país que é o celeiro mundial, pelo menos a propaganda é essa, de alimentos, que a gente vem percebendo que os dados vêm sendo manipulados, que o investimento deixou de ser feito nos últimos 5, 6 anos, e que a fome voltou a assolar a população, ou a população é malnutrida, né? Ou ela está obesa porque ela come porcaria, né? Produtos que são monoculturais, que tem toda aquela carga de insumos. Você veja que são um monte de questões que perpassam a nossa discussão. Então, a gente tem que pensar esse total, não é só porque vou misturar aqui 200 espécies, como é mais ou menos o que a gente tem aqui manejando, trabalhando, com alguma consciência, mas é muito mais do que isso. Não é só fazer agrofloresta, como que essas relações todas, elas... E aí, aí que quando eu digo só fazer agrofloresta, me perdoe se alguém pode pensar que eu estou aqui diminuindo ela no dizer isso. Não é isso, pelo amor de Deus. É entender de que como eu faço agrofloresta, mas todas essas demais relações, elas precisam ser pensadas, elas precisam estar integradas, elas precisam estar aqui sendo gestadas nesse coletivo. Uma live como essa, que tem gente da Embrapa, que tem gente do Centro de Pesquisa, que tem gente quilombola, indígena, agricultor. Então, assim, esse é o debate que a gente precisa estar fazendo. Eu não consigo fazer um debate diferente dessa natureza. Então, é por aí. Vamos lá. É isso aí. E é por isso que eu gosto de estar aqui, ouvindo pessoas que têm experiência, pessoas que estão buscando, que estão pesquisando e que podem contribuir para abrir nossa mente cada vez mais, trazer mais conhecimento, nos aprimorar. E eu sempre brinco, até falei nas outras lives, eu quero aprender. Eu estou aqui te ouvindo porque eu quero aprender. Mas por que eu não posso aprender e, ao mesmo tempo, passar para outras pessoas? Então, a live, eu faço essas lives para esse propósito. Ao mesmo tempo que eu quero assimilar esse conhecimento, eu também quero que outras pessoas que estão buscando e não acharam ainda onde. Porque eu aprendi a descobrir a agricultura sintrópica por conta de uma novela. Foi no Velho Chico. O termo agricultura sintrópica eu não tinha ouvido até o momento que a novela revelou Ernest Goethe, que água se planta, todas aquelas frases impactantes do Ernest, apareceu lá na TV aberta e a gente ficou, rapaz, eu não conheço agricultura sintrópica, eu preciso conhecer isso, preciso entender. Sim. E aquilo vai buscando mais e mais e mais, usando as redes sociais, usando a tecnologia que a gente tem hoje, e sempre leitura, sempre quem gosta de estudar, fazer faculdade, mestrado, quem não se assimila com a academia, que nem você falou, vai com as experiências, vai com as práticas, né? Vai com o dia de campo. Sim. Eu tenho o mesmo valor, porque senão a universidade vai pesquisar aonde? Né? Porque aqui, constantemente, as pessoas vêm, né, pesquisar, mas vão também em muitas outras famílias agricultoras. Então, esse é o gostoso. Eu mesmo tenho visto aqui pessoas do campo da música, do campo da cultura, do campo da política, do campo da pesquisa, do campo do consumidor. Lá tem várias outras profissões, né, das mais variadas e importantes profissões que tem na sociedade, tem vindo a ver a experiência, tem vindo fazer alguma vivência. Por quê? Porque tem se questionado do modelo que nós vivemos no mundo, esse modelo atual de consumo. Então, eu fico muito feliz porque a gente tem tido essa visão enquanto sociedade, né, dessas pessoas também de estarem praticando, seja lá no vaso do jardim da sua casa, seja no quintal produtivo, seja no seu roçado, seja na família, algum parente. Tenho feito nas praças, nas cidades, né, tentando tornar as cidades mais habitáveis, as cidades mais
produtivas, mais bonitas, mais harmônicas. Então, acho que isso é fundamental, né? Que bom que nós temos tido tudo esse envolvimento. Então, é fundamental a gente pensar dessa maneira e agir, né? Sim. Praticar. Como eu disse, igual namorar, só se aprende fazendo. Eu gostei dos comentários aqui, eu queria falar. Deixa eu achar aqui. Teve uma pessoa que colocou e eu achei muito interessante. Sobre a questão de como o ser humano está fazendo. Ó. Nossa espécie, foi o experimentador do sertão que colocou. Nossa espécie tem uma escolha a ser feita: preservar ou extinguir-se. É bem isso. É o nosso amigo Edson Almeida, lá da Bahia. Ah, é? O Mel Cerrado Araripe botou: é uma luta grande, mas não podemos perder as forças. E é isso aí mesmo. Teve outro bem interessante. O sertão precisa de pessoas como você. Foi a Ângela que postou. Grande estudioso. Todos nós. Grande estudioso em todos os sentidos, precisamos massificar essa ideia. Aí teve o experimentador do sertão que botou novamente: seu trabalho me motiva a continuar, meu amigo. Parabéns, e aí que botou parabéns pela iniciativa, da gente estar em live aqui, né? E aí teve mais uma legal aqui, que é a agrofloresta como bandeira para todos os outros temas da mudança real e necessária. Teve mais uma aqui do experimentador do sertão que botou: me cobram muito para eu ir para a faculdade, mas não me imagino fora da agrofloresta. Muitas vezes, se a pessoa não gosta de estar dentro de uma faculdade, ele pode ir de outro modo aprender, né? Não é só dentro da academia. Até porque a faculdade, ela te ensina, claro, mas ela te dá ideias. Você que vai buscar mais. Você que vai se aprimorar por conta. Se você não se aprimorar, você não aprende nada na faculdade. Você não buscar mais, né? Verdade. Nós precisamos unir esses conhecimentos. Então, tem gente que tem a condição, tem a oportunidade e tem essa vontade, esse interesse de juntar o acadêmico com o popular, beleza. Quem não tem essa condição, quem não tem esse interesse, continue fazendo lá os trabalhos, vai fazendo as experiências, os intercâmbios, vai criando os canais, como essa sua live, o Experimentador do Sertão. Tem muita coisa boa, bonita sendo feita. Nós temos uma rede tão grande nesse país, eu fico olhando, às vezes assim, me sinto muito privilegiado por ter uma rede de pessoas com as quais eu aprendo, com as quais eu troco informações, né? Seja aqui do território do Araripe, seja lá do Rio Grande do Sul, seja de outros países, né? Constantemente as pessoas da Argentina, de Angola, de outros países fazem trocas conosco. Então, essas são questões fundamentais, porque essa é uma troca que essa tecnologia, essa ferramenta tão importante pode ser utilizada para esse fim, né? Veja, talvez a grande maioria de nós nunca tenha a possibilidade de nos encontrarmos presencialmente por uma série de questões, mas que um mecanismo digital dessa forma permite a gente fazer uma troca, como se a gente estivesse muito próximo. E aí, assim, o correio permite com que a gente faça troca de sementes, envie para um e para outro, né? Hoje você tem a produção intelectual digitalizada, os livros, os manuais que orientam, aí você tem os intercâmbios, você tem as vivências, você tem os cursos. Então, são uma série de mecanismos e de ferramentas que a gente pode estar utilizando. Então, eu acho que essa pandemia, ela também tem nos ensinado a fazer de outras formas várias coisas que às vezes tinham um custo grande e que nem todo mundo poderia ter acesso. Então, como socializar, como tornar isso mais público, mais popular, esse conhecimento? Eu participei já de muitas coisas, a gente não pode se ater só à questão virtual, mas ela é uma ferramenta, eu defendo ela como algo que faz parte de um processo. Então, a Antônia Rita, lá de São João da Serra, no Piauí, agora, que eu vi aqui, não consigo falar e acompanhar tudo, mas me perdoe demais se eu não citar, me perdoe demais, não é privilegiar um ou outro, é conforme algum que eu vejo aqui. Ela é irmã do nosso amigo Cícero,
que está em viagem, inclusive para vir para cá, vai estar chegando amanhã, né? Um grande agroflorestor que está fazendo um trabalho lá num presídio no Piauí, né, de ressocialização das pessoas que estão lá em reclusão. E tem uma agrofloresta, ganhou inclusive a Comenda de Direitos Humanos no Estado, por estar fazendo uma grande produção agroflorestal, em que as pessoas que estão lá numa condição privada, né, de liberdade, e que estão fazendo um trabalho assim que tem motivado, né, o Estado, tem motivado outras unidades prisionais do país a repensar, por exemplo, o modo de como as pessoas são tratadas, de como elas vão estar adquirindo uma nova profissão, produzindo alimentos de qualidade, inclusive para estar fazendo isso nas suas regiões de origem. Então, assim, tem muitas maneiras de fazer. Eu quis fazer, quando eu vi o comentário dela, só fazer essa reflexão, porque também, por que não? Por que não pode fazer, né, no sistema prisional, na universidade, na praça pública, né, recuperando as nossas nascentes, as beiras de rio, as rodovias, deixar esse ambiente mais bonito, um ambiente com abundância. Então, por que não? Não é só casa de bacana, né, de gente que tem a condição de fazer aqueles lugares, porque às vezes a agricultura, o campo, ela é vista como de duas formas, como lugar da pobreza, da miséria, do flagelo, ou aquela da coisa bucólica, daquela coisa romantizada. O cara vai comer a galinha de capoeira, o bode, comer churrasco e tomar cerveja, tomar cachaça, tomar banho de cachoeira, comer aquela comida da receita da vovó. Às vezes tem essas dicotomias em que, né, privilegia de um lado e fragiliza do outro. Eu acho que tem tudo isso, né, por vários motivos. Mas por que não pode tornar também o campo e a cidade lugares bons de viver? Vamos fazer essa harmonia crescer cada vez mais. Eu acho que é por aí. Nós temos a chance e a oportunidade de construir algo diferente. Esse aqui é mais uma das formas. Verdade. Aqui dentro dos comentários, que nem você falou, muitas vezes a gente não está conseguindo acompanhar tudo, mas eu estou tentando ler o máximo aqui para a gente conversar sobre. Aí o Canteiro BR botou o mundo acadêmico e agricultores unindo-se, né? Unindo-vos. Então, os dois se unindo, e isso já começa há muito tempo. Eu lembro do técnico zootecnia que eu fiz, que hoje eu gosto de falar e fazer essa área de comunicação, porque lá no Instituto Federal a gente já fazia esse contato com os produtores. Toda vez que ela é lançado alguma ideia ou feito algo na prática, algum estudo, a gente ia lá, fazia um dia de campo, se aproximava dos produtores e trazia alguma tecnologia na questão do conhecimento ou de alguma coisa que eles ainda não faziam, que pode ser que ajudaria, né? Então, essa conexão é muito importante. Ligar a academia aos produtores, porque é eles que estão fazendo, que nem você falou. Aí ele botou também, o próprio Canteiro botou, rede que não tem nó, mas laços fortes, meu caro Vilmar. Nosso amigo Ninho. Antônia Rita. Agrofloresta é um exemplo a ser seguido. Parabéns, obrigado, Vilmar. Mas essa é irmã do Cis. Que você comentou, né? Mel Cerrado Araripe, cara, você deveria falar em outra live sobre o perigo e os impactos dos agrotóxicos. Está cada vez mais comum na agricultura familiar em Exu e Moreilândia. Sofro muito com isso, ele botou. E o Thiago... lamentável, né? É horrível isso. E o Thiago, agroflorestal, nosso querido Thiago, botou, Vilmar, conta um pouco mais sobre o senhor sair do frio do Paraná e ir para o calor do Pernambuco. No comecinho o senhor comentou, né, sobre... Aqui não é tão quente assim. Onde eu moro, tem uma inversão térmica à noite, que nós estamos a quase 900 metros de altitude, então aqui faz um certo frio também. É que as pessoas, às vezes, têm uma impressão assim de que no Nordeste todo é frio. Mas a Serra da Ibiapaba, a Chapada Diamantina, a Chapada do Araripe e várias outras serras que têm altitudes diferentes, tem chapadas, tem grandes platôs, você tem inversões térmicas por várias condições, nem tudo é breve de altitude, né, como muita gente às vezes pensa. Você tem temperaturas oscilando aí, em alguns extremos, como o Triunfo Pernambuco, 4, 5 graus, com 13, 14, 12, muito comum nas demais, até 40, 50 graus
como dá em Picos, no Piauí, ou como dá aqui em Santa Cruz, na terra lá do nosso amigo Chico Peba, da 43, mas essa oscilação térmica ela é muito grande. Então, entender de que, como também muita gente daqui pensa que no sul do Brasil, no centro-sul, é frio o ano inteiro. Lá dá temperatura de 40, 42 graus ou mais também. E abafado ainda, né? E abafado. Isso. Então, esse nosso país continental, de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é uma diversidade assim sem tamanho, né? Entre sua gente, sua cultura. Isso que é o bonito do nosso país. Então, valorizar isso, né? Unir essas forças, esse conhecimento, é o grande barato que eu sempre defendo muito, né? É isso aí, vamos para frente, estamos juntos, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Você me lembrou agora que eu já passei maior frio em Arco Verde, aí no Pernambuco. Nossa, de noite é frio que só em Arco Verde. O Agreste tem essa característica. E tem mais um comentário aqui, deixa eu ver. Experimentador do Sertão botou o Marcelo Prata, de Gararu, do Sergipe, tem feito um belo trabalho na escola onde ele leciona. Ó, que massa. É bom a gente sempre divulgar, né? Quem está aí levando e tentando dar. Porque os sistemas do que a gente está comentando são sistemas que a prática e o exemplo é o melhor professor, não adianta. A gente conversar, como você falou, em live, fazer cursos EAD, ler teoricamente, é importante, claro, para a gente entender os princípios, entender mais ou menos uma receita. Não tem receita pronta, mas mais ou menos como iniciar o sistema. Mas o importante é isso aí, é o exemplo. É você ver as pesquisas feitas, você ver fazendas que já estão produzindo muito bem, obrigado, e sobrando, tendo abundância cada vez mais. E mostrar isso vai dar cada vez mais confiança para mais pessoas entrarem nessa área. E assim, você fazer essa experimentação, você observar o que o vizinho faz, e aí você vai juntando. Às vezes, assim, é uma junção de coisas que eu faço, eu escuto alguém falar, eu leio, eu vejo um vídeo, eu assisto uma live, eu fazer uma visita, aí começa a aparecer uma série de informações. E essa experiência você vai acumulando. A agrofloresta, então, ela tem os princípios de sucessão e estratificação no tempo e no espaço, uma grande biodiversidade, essa sucessão ecológica, uma boa cobertura de solo, né, a cultura dos estoques, no caso de todos os ecossistemas do Brasil, seja ela no estoque de semente guardada na garrafa, ou a semente a campo, como o mandacaru, como a palma, ou como outras espécies, estou citando aqui algumas, mas também, por exemplo, por que não fazer uma agrofloresta, uma Karen Renz, agora, essa semana estava divulgando, com os animais, como a Marcha Renz na Bahia faz. A Karen, a filha dela, faz lá em São Paulo. No semiárido, o que as pessoas mais fazem é criar bode, ovelha, gado, porco, galinha. Então, pensar sistemas para os animais, seja no manejo da caatinga, como o João Ambrósio e o Guimarães Duque falavam, né, nos seus livros, há bastante tempo já. A barragem de base zero, que armazena água, né, como o rapaz lá do Pajeú, eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu me lembro, faz para armazenar água no semiárido, mas com uma cisterna da ASA, seja ela de consumo humano ou para produção, né, a barragem subterrânea. Então, assim, nós temos tecnologia, o Padilha lá do Pajeú, da barragem de base zero. Unir essas técnicas, unir esses conhecimentos, a sucessão ecológica, a criação dos animais, porque você chegar numa família agricultora, você não vai mudar o todo do que ela faz. Mas o que ela faz, como é que eu introduzo a partir de uma negociação, a partir de uma conversação, a partir de uma experimentação, dá aquele salto de qualidade, da melhoria, pensando na alimentação dela, na renda econômica, na renda monetária, num serviço ambiental, na propriedade, na comunidade, no território. E como é que eu vou juntando essas forças, vou juntando esse conhecimento, vou metabolizar
toda essa energia do sol, né, em carbono, que fica fixado ali no meu solo. Vai fazer essa agricultura de baixa emissão de carbono. Como é que eu vou fazer um manejo ecológico? Como é que eu vou fazer um manejo florestal madeireiro para fim energético, em vez de eu fazer um uso alternativo do solo para plantar só uma monocultura? Então, tudo isso são conhecimentos, são questões que a gente precisa estar unindo. Como é que eu trago os órgãos ambientais para compreender de que a gente precisa de uma educação ambiental muito maior do que, por exemplo, a questão só da aplicação da lei do ponto de vista punitivo. Como é que eu trago ele para ser um parceiro nesse processo? A questão do licenciamento. Então, assim, a gente tem que fazer isso. Eu acho que a questão do bom senso, ele é fundamental para que a gente possa ir equilibrando essas questões. Tem muita gente boa em todo canto. Então, como é que eu uno isso? Eu tenho dialogado muito isso, embora a gente tenha sido muito criticado muitas vezes, tenha sido acusado de coisas que a gente não faz, mas precisa dialogar. Então, o diálogo ele é algo importante em todos os campos. Muito bom, muito bom. Eu quero dizer que é isso aí, gente. A gente quer cada vez mais trazer informação, trazer conhecimento, trazer as práticas e experiências que nem a do Vilmar, para nos inspirar cada vez mais, para nos mostrar real que funciona e disseminar conhecimento. É isso aí. Eu quero te agradecer do fundo do coração por esse momento aqui de poder conversar com você, de você trazer toda essa experiência para a gente, de poder incentivar cada vez mais as pessoas que estão aí ouvindo. Quero agradecer a todo mundo que está aí ouvindo, que nos assistiu. Eu nem olhei a hora, tá tão bom aqui que eu não olhei a hora. E aí eu queria que você deixasse a sua mensagem aqui final para todo mundo. Tá bom? Pronto, muito bem. Dizer de que a gente não faz isso só, né? Tem aqui, em casa tem Silvanete, tem Pedro, tem Fernanda, tem Jefferson, tem Débora, que são o núcleo familiar, mas tem os vizinhos da comunidade, as pessoas que compõem a Agrodóia, que compõem o município, o território, né? Das várias pessoas que interagiram, que nos conhecem nos diferentes lugares do Brasil e do mundo. Então, isso é uma construção coletiva, né? É a parceria com os órgãos ambientais, com a universidade, com o Instituto Federal, com as pessoas que promovem, né, essa divulgação no Facebook, no Instagram, como você faz. Então, assim, diversos parceiros no campo da agrofloresta que aqui já passaram, nos quais a gente já fez curso, eu, a minha família, as pessoas da comunidade. Então, a gente aqui sempre faz essas ações, faz atividades, faz vivências, faz estágios. Então, essa é uma construção, ela não é da cabeça de Vilmar, ela não é da cabeça, né, só minha. Então, essa é uma soma de forças, de conhecimento. Então, deixar essa mensagem, convidar as pessoas a fazer uma reflexão, a praticar, a vivenciar, a vir aqui visitar, conhecer, mas ir conhecer no Brasil inteiro, né, as diferentes experiências, seja do formato presencial, seja do formato virtual, né, porque eu acho que essa troca ela é fundamental. A gente precisa registrar, precisa tirar fotografia, precisa filmar, precisa socializar, porque assim, aquele perrengue, aquela dificuldade que a gente passou, ela sendo socializada, ela é tão importante quanto aquele resultado positivo, aquela coisa boa. Porque eu sempre entendo assim, se eu já passei por uma dificuldade e eu socializo ela, aquela pessoa que está vendo ela, está ouvindo ela, não precisa passar por aquela mesma dificuldade. Ela pode superar isso. É um avanço mais rápido. Então, assim como aquele que faz uma socialização de uma coisa difícil que ele passou, eita, eu ouvindo ela, mais ou menos imaginando, eu não preciso passar pelo mesmo perrengue. Mas também a coisa boa que o cara que foi positivo, ele dizendo a mim, eita, então eu vou cuidar melhor nisso aqui, que para mim atingir esse resultado mais rápido também. Então, esses são mecanismos importantes de se fazer. Agradecer a oportunidade, dizer que a gente está à disposição, né, para outras oportunidades.
eu, a minha família, a comunidade, agradecer a todas as pessoas que aqui contribuíram e participaram, e estamos juntos aqui para que a gente possa fazer esse mundo de abundância. Gratidão a todo mundo. Gratidão, Vilmar. Eu estou aqui finalizando com você, mas eu vou ter que pegar essa pergunta aqui, porque foi muito importante que a Ângela fez. Quais ações poderemos fazer para enfrentar o agronegócio? O que fazer? Sabemos que o conhecimento ancestral deve caminhar junto com a ciência, mas por onde começar? Nossa, essa pergunta aí para finalizar ficou forte. Pois é. Eu diria que tudo que a gente já falou aqui é para fazer isso. Então, a gente tem que começar pela casa da gente, pelo quintal da gente. Consumir menos produtos que não são condizentes com o equilíbrio ambiental, né, menos lixo, aproveitar o que a natureza nos oferece nos diferentes ecossistemas onde a gente vive, né, aproveitar o conhecimento das pessoas que nos cercam, a ancestralidade, nossos pais, nossos avós, resgatar ou ressignificar todas aquelas receitas, sejam elas alimentares, de produção, de questão da medicina, né? Socializar esse conhecimento, socializar as sementes, valorizar o que o outro faz, para que a gente possa estar fazendo esse enfrentamento, estar fazendo essa ressignificação, para que a gente possa enfrentar tudo que está posto aí, nos diferentes campos do conhecimento, da agricultura, da política, né? Essa questão do sistema que vem atropelando, que vem aprofundando, que vem criando uma série de situações. Então, acho que é por aí. É também ocupando o banco da universidade, né? Seja ele como aluno, seja ele como professor, né? Seja ele como pessoa que vai contar a sua experiência, né? Então, assim, eu acho que são um conjunto de mecanismos e de ações que elas são fundamentais. Contar com todas aquelas pessoas que estão interessadas em fazer essa resistência, fazer esse enfrentamento, fazer com que a gente possa construir esse mundo melhor e que tenha espaço para todo mundo. É importante dizer isso, né? Acho que, como a Ernest disse, que não há competição, há cooperação. Quando nós entendermos isso, dessa cooperação, nós vamos ser muito mais felizes, o amor ele vai imperar, né, na sociedade, ele vai ser melhor entendido, vai ser ressignificado, porque tem espaço para todo mundo. Nós precisamos ter mais acesso à terra, à tecnologia, à água, aos alimentos, sermos felizes. Eu fui, em 2016, para Turim, na Itália, no encontro do Slow Food, no Terra Madre. E lá tinha 170 países, 7.000 pessoas. Teve 1 milhão de participantes no evento. Era feito nas ruas de Turim. Foi um evento assim em que brancos, negros, amarelos, indígenas, quilombolas, agricultores, professores, chefe de cozinha, falando, católicos, ateus, judeus, muçulmanos, todos conviveram, né? Falando os diferentes idiomas. E todos nós nos entendíamos, nós não tivemos diferença. Era, vamos dizer assim, se formos olhar nessa diversidade, a verdadeira torre de Babel, né? E que todo mundo se entendia, que não tinha conflito, todo mundo comia, todo mundo tinha harmonizado, todo mundo dançava junto, socializava as experiências, as sementes, foi uma coisa assim fabulosa. Esse evento, para mim, foi a marca para a minha história de existência enquanto vida. Quer dizer, a gente não precisa brigar, a gente não precisa se matar, a gente não precisa fazer bombas e armas para matar a nossa própria espécie e o nosso semelhante. É possível conviver, é possível cooperar. Lá, slow food é alimento lento, é produzir o resgate, a ressignificação das receitas históricas milenares que foram construídas. Lá eu comi queijo de 5 anos fabricado, vinagre envelhecido 25 anos, né? Resgate de receita de panetone, verdadeiro pão de tone, italiano, assim como nunca eu tinha comido na face, né? Nem se compara a esse da indústria que é vendido no supermercado. Quer dizer,
A gente levou aqui o sequilho, feito da mandioca da Chapada do Araripe com rapadura. Levou o licor do cambuí, né? A geleia, o doce do cambuci da região serrana de São Paulo, né? O charque, feito na África, o mel das abelhas nativas da Uruçu de chão daqui, com a da Etiópia na África. Então, assim, foi uma coisa assim que é inexplicável, não tem assim, as palavras aqui me arrepia, não tem explicação de dizer como foi esses saberes e esses sabores, essa degustação, comer isso. Então, isso provou que a humanidade tem jeito, que nós não precisamos fazer esse processo de conflito. Essa é, eu diria assim, a receita ou a orientação que Ângela pergunta aí. Muito bom. Você me lembrou o amor incondicional, né? Movidos pelo amor incondicional. Isso. É isso. E a força que tem a cooperação do que é diverso, né? Da diversidade. É mesmo. É o amor incondicional como Ernest disse. Me faltou, tentei lembrar dessa palavra e não saiu. Eu acho lindo quando ele fala essa parte do amor incondicional. Então, gratidão, gratidão, gratidão a todo mundo. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui falando com você, falando com todas as pessoas aí que colocou comentários e que assistiu a gente. Muito importante. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, viu? Gratidão. Valeu, minha gente. Qualquer coisa, estamos por aqui. Deus abençoe. Valeu.